O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, emitiu uma nota importantíssima a respeito da aprovação da chamada PEC das Bondades, aprovadas em socorro ao pior presidente da República de nossa história. Ciro inicia sua reflexão ressaltando o seguinte: ao povo no seu estado de penúria não se pode negar nada. Não se pode colocar no seu prato de comida os restos triturados da Constituição. Se continuarmos a fazer isso, seremos uma nação sem lei, sem Estado de Direito e sem democracia. A tal PEC das Bondades, que deveria se chamar PEC do Desespero, PEC do Fim do Mundo ou PEC da Vergonha, é mais um capítulo desse festival de PECs que assola o país com o beneplácito dos três poderes. Um desmantelo institucional do qual todos nós viramos vítimas e cúmplices. E eu, Noé, pergunto humildemente: cadê a defesa à austeridade fiscal defendida pela dita direita conservadora? O que Bolsonaro está fazendo é se aproveitar da fragilidade de um povo miserável e, como bem destacada nessa nota do Ciro, no início dela, num povo que está no estado de penúria. E o nome disso é nada mais e nada menos do que oportunismo barato com fins eleitoreiros. Bolsonaro está repetindo a fórmula do uso da penúria para vender a imagem de preocupado com os pobres. Ciro é certeiro também quando ele conclui, no final dessa nota, o seguinte: agora assistimos o nascimento do estado de emergência eleitoral, filho mais novo do estado de emergência institucional. Esse deve ser que cultua a prática, a autofagia legal, onde as leis devoram umas às outras, inclusive a lei maior que é a Constituição. Ciro está certo. Ele tem razão em cobrar o legislativo acuado e que, sem legitimidade alguma, não fica aí nesse impasse. E ele tem que cobrar, sim, como todos nós que somos legalistas, uma ação mais efetiva em defesa da Constituição por parte do STF. Temos um STF, como bem diz ele, que prefere abdicar do seu papel de garantidor maior da Constituição para contentar os ativismos diversos. E isso não é a função de um órgão como o STF. Deveria ser pautada a Constituição. Mas parece que no Brasil há os poderes que estão adormecidos. Como bem destacou Ciro Gomes, mais uma vez, em nome dos pobres, se comete um desvio institucional. Em um momento em que se discute com absoluta falsidade fática e conceitual supostas ameaças de fraude eleitoral que ele reiteradamente vem fazendo. E aí, meus caros, cadê o STF agindo de fato contra esse cidadão que ataca a todo tempo a democracia e o sistema eleitoral? E como um homem de espírito público comprometido com a nação, nessas palavras Ciro Gomes faz delas as minhas também. Porque não podemos ser contra ações de combate à penúria de nosso povo. Mas essa PEC não resolverá o problema. Ao contrário, agravará ainda mais a situação. Por que Ciro está certo? Porque Ciro faz uma descrição verdadeira. Mais uma vez, em nome dos pobres, se comete um grande desvio institucional. Mais uma vez, o povo é usado como massa de manobra. E isto a gente não pode admitir. Porque nós temos que defender, sim, um Estado soberano, um Estado que tenha, de fato, condições políticas para suprir as demandas do seu povo. E não é com PECs desse tipo que vai fazer
com que se solucione os problemas e as mazelas sociais de um povo que é invisível ao olhar de um tirano como Bolsonaro. É bom lembrar que o governo de Jair Bolsonaro é ineficiente em todas as áreas. E esta é a causa da nossa penúria. O primeiro passo é a expulsão do agente infeccioso, que é um tal de certo Jair, e todo esse bando que está com ele agora em Brasília. Parabéns, Ciro Gomes, pelo equilíbrio e pela tua coragem. Eu vou deixar a nota completa aqui na descrição desse vídeo, porque de fato Ciro Gomes fez o que um homem que defende a democracia e os interesses públicos tem que fazer: denunciar o oportunismo barato daqueles que sim oprimem o povo e usam do sentimento de antidemocracia e tudo mais para se manter no poder. Nós precisamos lutar, nós não podemos nos calar, porque esta PEC é o fim do mundo, é o fim do Brasil, tanto quanto outras ações contra o próprio povo. Só que desta vez, esta PEC tem um ar de ajuda aos pobres, quando esses que dizem que vão ajudar os pobres com esta PEC nunca se preocuparam com eles. Cadê o auxílio emergencial que foi cortado lá atrás e que poderia estar sendo distribuído pelos milhares de desempregados? Por que não foi feito isso antes? Por que agora, neste momento? Tudo para atender os anseios golpistas de um sujeito que nunca teve comprometimento com rigorosamente nada. E repito, pergunto aos liberais, aos conservadores, essa turma aí da dita direita conservadora, cadê a austeridade fiscal? Não houve, porque durante os seus 4 anos, o senhor Jair Bolsonaro usou e abusou do cartão corporativo e agora toma uma atitude mais irresponsável ainda, com uma PEC absurda que se vale da penúria para, vamos dizer assim, ajudar na sua reeleição. Afinal de contas, Bolsonaro ele é rejeitado por ele mesmo, por ele próprio. E convenhamos, o problema do Brasil não está somente na contenção da emergência, mas sim de um projeto que de fato ataque o mal pela raiz. São as reformas estruturantes e são ações práticas e não simplesmente essas demagogias feitas agora por Bolsonaro e outras tantas cometidas no passado recente. E antes que você diga que eu esteja só falando isso do governo Lula, não é só do período Lula e Dilma. Também antes, pouquinho antes também, tivemos ações de cunho demagógico que nunca resolveram de fato os problemas estruturais desse país. Vamos lutar pelo nosso país até o fim.